indicadores de mercado, no mercado de capitais, e também sobre o EBITDA, né, um indicador muito utilizado. Então, o objetivo da nossa aula é apresentar esses indicadores, né, para que a gente possa utilizar aí na análise da empresa. O que a gente chama de indicador para mercado de capitais? Né? Na verdade, todos os indicadores podem ser utilizados para mercado de capitais, mas especificamente esse, a gente vai trabalhar com os indicadores em relação ao número de ações e a cotação de ação. Então, vamos lá. O primeiro indicador é o valor patrimonial, né, da ação. Tá? O valor patrimonial de uma ação, ele é o PL, o patrimônio líquido, sobre o número de ações, né? O número de ações totais, ordinárias, que são aquelas que dão direito a voto, né? E as preferenciais, preferencialmente, né, recebe o dividendo, mas não tem direito a voto. Né? Há algum tempo já se discute se não deveriam ser todas ordinárias, mas existem esses dois tipos de ações no mercado. Somatório dessas ações, eles recebem dividendos. Dividendos é a participação do lucro, né, que o acionista tem. Né? Esse indicador só tem validade ao trabalharmos com empresas de sociedade por ações. Onde é que eu consigo o número de ações? Bom, os sites especializados, ou na própria bolsa, no próprio relatório de gestão da empresa, a gente consegue o número de ações. Ok? E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar o valor de mercado da ação, ou seja, qual é o valor da cotação da ação, né? Agora, para que isso funcione bem, eu tenho que pegar esse valor de cotação no dia que eu fiz o levantamento do PL, né? Só tem validade comparada dessa forma. Então, se eu tenho um balanço, que é o balanço do final do exercício, 31 de dezembro, então eu vou fazer o levantamento, né, do valor da cotação da ação em 31 de dezembro. Como normalmente isso é um fato passado, é possível também pesquisar histórico de cotação da ação. E aí eu vou pegar e vou fazer o que eu chamo de relação de mercado, né? É o valor de mercado da ação sobre o valor patrimonial da ação. O que vai acontecer? Nós sabemos que o valor de uma empresa ele está intrinsecamente ligado com quanto a pessoa quer pagar, né? Como qualquer valor de qualquer coisa, né? O valor patrimonial é o valor dos bens, direitos e das obrigações, quer dizer, ele é um valor baseado em custos, né, históricos, corrigidos, né, o fair value, ou seja, a gente utiliza toda uma estrutura contábil, mas ele é um valor. Né? Talvez seja o valor mais realista, né? Porém, você pode querer pagar mais pela empresa, ou até pagar menos pela empresa, se quem está vendendo aceitar. Né? Então, isso a gente vê muito no valor da cotação da ação. Não sei se todo mundo entende, né, o que acontece nesse processo da ação, o que acontece na Bolsa de Valores. Né? Até vou deixar um link para que vocês pesquisem, né, a Bolsa de Valores. Mas a ideia é o seguinte, uma empresa ela vai à Bolsa, né? A Bolsa nada mais é que um ambiente de negociação, né? É uma empresa, né, que oferece esse ambiente para negociação. Existem os corretores, né, que são as pessoas habilitadas a trabalhar na bolsa, e aí você leva a sua ação. A ação poderia ser um papelzinho dizendo, né, vale R$1, né? Patrimonialmente vale R$1. Né? Digamos que eu tenha R$1 milhão no PL e resolva botar isso em ações, né, para vender. Normalmente você coloca buscando mais, né? Ou seja, você tem R$1 milhão, você quer chegar a 10 milhões, então você faz 10 milhões de papeizinhos de R$1. Você já tem 1 milhão, né? O que é que você está buscando como empresa? 9 milhões. Esses 9 milhões de papeizinhos, eles vão para a bolsa para serem vendidos. Né? Lógico, quando você vende algo, como eu disse, alguém pode querer pagar mais ou pagar menos. Mas digamos que num primeiro momento, no lançamento inicial, todo mundo pagasse o valor que você está pedindo, que é o valor patrimonial, que é R$1. Esses 9 milhões vão entrar na empresa, né? E vão passar a ser um novo, né, capital da empresa. Inclusive, né, você vai registrar isso, né, no estatuto. Só que você também trouxe para dentro da empresa o quê? Novos donos. Né? Se você tinha 2 donos com R$1 milhão, cada um, né, com 500 mil,
Agora você tem, na verdade, N donos que podem ter até uma concentração diferente. Hoje, antes você tinha 50% de ações de uma empresa e 50% de ações do seu sócio, vamos dizer assim. Você eram donos da empresa. Só que você colocou 9 milhões, né, para negociação. Digamos que alguém tenha comprado 5 milhões, ou seja, você hoje não tem mais 50%, tem 5%, e alguém passou a ter 50%. E aí no dia seguinte diz, eu sou o novo dono da empresa e pronto, pode ir embora, que agora quem cuida sou eu. É possível isso? Já aconteceu muito na história. Quer dizer, é um caminho natural você ir para o mercado, buscar racionistas e buscar dinheiro, mas também a ideia do poder que você tem sobre a empresa ele vai se diluir. Né? E estas ações, gente, para a empresa, ela entra, né? E se ela sobe, desce, que é o que acontece, ou seja, na medida que as pessoas querem comprar, ela sobe, porque né, mais pessoas querem comprar, e quando as pessoas querem vender, ela acaba descendo o valor. A empresa em si ela não sofre com isso. Né? A empresa ela vai influenciar as pessoas a acreditarem mais ou não. Né? Por isso que a gente chama dessa análise até agora que nós fizemos, né, dos indicadores de liquidez, de endividamento, de atividade, de rentabilidade, mais esses agora, a gente chama de análise fundamentalista, ou seja, análise fundamentalista da empresa, dos fundamentos da empresa. Mas você pode achar que a empresa vale muito mais ou vale muito menos. É isso que influencia o valor de mercado da ação. E aí, esta relação entre o valor, né, esse valor de mercado e o valor patrimonial é interessante, porque a gente vai entender o quanto a minha empresa está valorizada no mercado ou quanto a minha empresa está desvalorizada no mercado. Para quem está investindo, você imagina o seguinte: se você tem uma empresa muito valorizada, pode significar que você já está na hora de vender. Teoricamente, você poderia até ter uma bolha de expectativa aí, está na hora de vender. E o contrário, quando você tem uma empresa que está subvalorizada, pode ser que seja a hora de comprar. Eu digo pode ser porque você tem características, né? Você tem empresas, por exemplo, empresas startups, né? E normalmente não começam comercial, começam como limitada, mas pode, né? A gente teve agora o caso do Zoom, né? Que está no mercado acionário, é uma startup e sob uma extrema valorização inicialmente, né? Do valor da empresa. Então, é uma valorização muito grande, as pessoas estavam comprando ações, e aí o que aconteceu? Apareceu a notícia de que havia furos de segurança e o valor caiu, então é uma gangorra. Né? Mas é interessante notar essa relação por causa disso. Será que a minha empresa está supervalorizada no mercado ou subvalorizada? Eu, como gestor da minha empresa. E se sou acionista ou um potencial acionista, alguém que quer investir, será que é hora de comprar ou hora de vender? Então é um indicador muito interessante. Outro indicador interessante está aqui, lucro líquido sobre o número de ações. Por que é interessante descobrir esse lucro por ação? Porque toda empresa tem uma política de dividendos. Explicando, né? Você pode viver, além da compra e venda de ações, você pode viver dos lucros da empresa, através dos dividendos. Né? A palavra lucro, né? Distribuição do lucro da empresa é chamada de dividendos. Pois bem, você pode analisar se esse lucro por ação X foi realmente o dividendo pago, porque a empresa pode pagar menos dividendos, né? Um valor menor do que o lucro por ação. Aí pode significar que essa empresa não é tão atraente para você investir a longo prazo, que empresas que você vive de dividendo são empresas que você investe a longo prazo. Existem várias pessoas, recentemente, mostraram aí, né, o maior investidor do Brasil, ele vive de dividendos, né? Ele é o maior investidor pessoa física, ele escolheu 4, 5 empresas, não fica vendendo e comprando ações, ele movimenta a carteira dele, né? O grupo de ações de vez em quando, mas ele fundamentalmente investe em empresas que pagam bem dividendos. Essa é uma declaração dele. Então, é um indicador interessante, né? Para a gente saber se vale a pena. Aqui um exemplozinho, né? Eu tenho aqui o valor patrimonial, né, de 100 milhões, tenho o número de ações de 2 milhões, e aí sim, o valor patrimonial da minha ação, R$ 50. Ok, é um exemplo sem guardar
uma relação direta, né, com alguma empresa. Aí eu vou no site da bolsa no mesmo dia, né, e vejo que a cotação, né, fechou. A gente vê, porque a cotação varia no dia, tá? A gente vê a cotação que fechou, né? Então fechou a R$ 75. Então a minha relação valor de mercado, valor patrimonial é de 1,5. 75 dividido por 50, 1,5. Bom, o que quer dizer isso? Né? Tirando ele mesmo e multiplicando por 100, eu vou ver a variação que existe, né, entre valor de mercado e valor patrimonial. Essa variação é de 50%. Né? Ele está acima do valor patrimonial, o que indica que a empresa está valorizada, cabendo uma análise se ela não está supervalorizada. Então, existe esse indicador. Ok? O lucro líquido, né, foi de 800 mil. Então, na minha relação lucro líquido por, né, número de ações, eu vou chegar ao valor de 40 centavos. O que seria o 40 centavos? O valor que deveria ser pago dividendo para os acionistas. Se for pago menos, é porque existe alguma perspectiva de reter lucros da empresa. É bom que haja uma justificativa para o acionista. O interessante é receber o lucro cheio, né, que é esse lucro por ação, mas o dividendo pode ser diferente, ok? Bom, chegamos ao EBITDA, né, ou Lagida. Esse indicador ele é muito interessante. Existe, né, o livro do Warren Buffett, né, o maior investidor do mundo em empresas. Se vocês pegarem os 10 homens mais ricos do mundo, e a maior parte das pessoas que estão lá nessa relação são pessoas que desenvolveram um negócio, né? Tem lá Bill Gates, né, com a Microsoft, Jeff Bezos com a Amazon. O caso dele é um caso diferente, tá? Ele é um investidor, tá? Ele investe na empresa dos outros. Então, Warren Buffett vamos chamar assim, o guru dos investimentos, porque é um cara bilionário, né? E bilionário em dólar, né, que é mais ainda, ou seja, ele tem um livro, Warren Buffett e a Análise do Balanço. Eu vou disponibilizar o linkzinho para vocês darem uma olhada. Eu, particularmente, ele disse que não gosta desse indicador. Eu também não gosto, tá? Mas ele é muito usado no mercado. Então, cada um tira a sua, para mostrar como cada um tira a sua conclusão, né? Então, EBITDA, né, é o acrônimo, né, de lucro, né, antes de juros. Na verdade, é o acrônimo traduzido, né, de juros, impostos, depreciação e amortização, né, que vem aí do inglês, né, earnings before interest, tax, depreciation and amortization. Quer dizer, tanto faz, a gente fala no mercado só se fala emitida, mas se quiser decorar melhor, Lagida fica mais fácil. O que é que está se fazendo aí? A ideia é que nem os juros, nem os impostos, nem a depreciação e nem a amortização são gerenciáveis. Portanto, elas não estão ligadas à parte operacional da empresa. Então, é o que se diz aí, o cálculo do EBITDA permite conhecer quanto a companhia está gerando de caixa com base exclusivamente em suas atividades operacionais, desconsiderando os impactos financeiros dos impostos. Bom, agora vamos à minha crítica, né? A minha crítica é o seguinte: no que diz respeito a juros, existe uma capacidade empresarial em cima disso. Ou seja, se você no decorrer da sua operação financeira, você ficou sem caixa, recorreu a pagamento de juros, ou está buscando financiamento para construir uma fábrica, alguma coisa, tem uma ligação com a parte operacional. Não é uma ligação direta, mas é indireta, tá? E é gerenciável na minha visão, né? Não é uma coisa. Realmente, a depreciação e a amortização, elas ocorrem em função da lei e até os impostos, né? Embora impostos, você também possa, né, usar uma gestão tributária para pagar menos imposto dentro da lei, ok? Mas essa é a visão, né? A visão de quem calcula a EBITDA é que, tirando os juros, a parte financeira, tirando os impostos, a depreciação e a amortização, o que sobra é o efetivo operacional da empresa. Então, esse indicador financeiro, também conhecido como Lagida, é bastante utilizado pelas empresas de capital aberto e por analistas, uma vez que permite o real desempenho da companhia em dado período, sem influência de fatores difíceis de serem mensurados, ok? Vantagens do uso do EBITDA, né? O EBITDA é mais preciso para medir a produtividade e a eficiência do negócio.
do que o seu resultado final, né? Por exemplo, ao comparar a evolução desse indicador, o analista, né, consegue saber se uma empresa tornou-se mais eficiente de um ano para o outro sem influência de fatores externos, né? É um indicador de medição de eficiência. Logicamente, você tem que medir o EBITDA de uma empresa do mesmo ramo, do mesmo porte, para você poder falar efetivamente em eficiência empresarial. O indicador é útil, por exemplo, para medir o desempenho de empresas individuais, né, endividadas, pois os encargos que as empresas precisam pagar podem reduzir em muito o seu lucro ou mesmo resultar em prejuízo. Ao se olhar para o EBITDA, é possível ver a empresa que está sendo produtiva e eficiente, o que indica potencial para pagar suas contas e gerar caixa no futuro. Da mesma forma, o EBITDA negativo, né, ele significa que a operação da empresa não está sendo rentável. Isso não quer dizer, porém, que ela necessariamente está tendo prejuízo no seu resultado final, já que pode estar tendo ganhos, por exemplo, em retorno sobre investimentos. Tá? Por isso que eu falo, também é uma atividade, né? Mas que ela não é sensível a essa parte financeira. Além disso, o EBITDA também é útil para comparações internacionais, né, entre empresas, uma vez que cada país possui um regime tributário diferente e formas distintas para calcular depreciações e amortização. Aí sim, o EBITDA, aí a gente concorda, né, o EBITDA realmente ele tem esse poder, já que em outros países, né, tem outra relação com impostos, outra carga tributária, depreciação e amortização também sofrem variações. E a parte financeira, ela tirada de fora, em termos de. Aí você, juros, você consegue analisar o coração da empresa. Aí realmente é uma grande vantagem do EBITDA. Existem algumas limitações, né? Apesar da importância do EBITDA, para você ter uma ideia geral sobre o desempenho de uma companhia, é preciso combinar sua análise com a de outros indicadores. Aí eu já falei várias vezes, um indicador só não permite a análise, né? Embora o EBITDA ele é muito propalado, vocês entrarem na internet já vão ver que ele é bem destacado, ele não pode ser o único indicador a analisar a empresa. Isso porque o EBITDA pode passar uma falsa ideia sobre a saúde financeira da empresa e sua liquidez. Por definição, esse indicador não considera, por exemplo, a depreciação. Por isso, se o maquinário da empresa estiver muito obsoleto, exigindo no curto prazo um grande investimento em sua renovação, isso não poderá ser previsto no meio do EBITDA. Por desconsiderar os efeitos financeiros, o EBITDA pode incluir receitas ainda não recebidas ou despesas em dívida, o que abre margem para manobras de contabilidade. Né? A ideia de que você trabalha com os números. Por esse motivo, o EBITDA não é um bom indicador para saber o volume monetário do caixa. No entanto, é útil para medir o potencial de geração de caixa dos ativos operacionais. Então, como a gente falou, é um cálculo para você avaliar a eficiência. Primeiro da parte operacional, né, do coração da empresa. E como é que a gente calcula o EBITDA? Né? O EBITDA de uma empresa pode ser calculado com base em informações que estão disponíveis na DRE. Né? Para se calcular o EBITDA, é preciso descobrir o lucro operacional líquido. Tá? Ele pode ser obtido pela seguinte forma: receita líquida, né? Menos custo das mercadorias, menos despesas operacionais, menos despesas financeiras líquidas. Quer dizer, despesa financeira já está se falando, né, naquela que é líquida, que é aquela que você já somou a receita, porque normalmente uma empresa comercial, a receita financeira é menor do que a despesa financeira. Isso vai ser o lucro operacional líquido. Então, as despesas operacionais incluem tanto as despesas com venda de produto ou serviços, como as despesas gerais e administrativas. Após chegar ao lucro operacional líquido, veja bem, eu não calculei um imposto ainda, né? O imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido, então não entra, né? Eu preciso, nesse lucro operacional, adicionar o quê? Depreciação e amortização, porque eles já estavam, né, embutidos lá no cálculo do custo. Então, a gente vê lucro líquido, já lá, mais impostos, é igual ao lucro operacional. Mais depreciação, mais amortização e mais as despesas financeiras líquidas é igual a EBITDA. Né? Lembrando, né, que esse lucro operacional líquido
ele também está antes do imposto de renda, né? Por isso que a gente fala que ele também é o LAIR, né? Lucro de imposto de renda, mais depreciação e mais amortização. A gente, né? Também com o EBITDA eu posso calcular alguns indicadores, por exemplo, a margem EBITDA, né? Eu tenho lá a margem bruta, a margem líquida, a margem operacional e tem a margem EBITDA, mais uma margem, né? É um indicador calculado dividindo o EBITDA pela receita líquida, né? O resultado dessa forma é um valor percentual que permite saber qual o percentual de lucratividade da operação da companhia antes da remuneração do capital de terceiros, dos impostos e da recuperação de recursos investidos. Então, é EBITDA, né, sobre receita líquida. É a nossa, né? Multiplica por 100, aí vai dar em percentual. Quanto maior for a margem EBITDA, melhor será o desempenho da empresa. Existe também a ideia do EBITDA ajustado, né? Em 2012, a CVM, Comissão de Valores Imobiliários, padronizou o cálculo EBITDA, visando tornar esse indicador mais transparente e coibir abusos para as empresas. Desde então, as empresas que quiserem fazer ajustes no seu EBITDA, incluindo ou deduzindo itens, devem utilizar a nomenclatura EBITDA ajustado. Ao fazer isso, a empresa precisa descrever a natureza do ajuste e justificar. Tem que aparecer nas notas explicativas por que utilizou. Como não utilizam a mesma metodologia, é preciso cuidado ao comparar o EBITDA ajustado de diferentes empresas. Além do EBITDA, existe o EBIT, né? Que na verdade aqui ele vai ser o quê? Né? Conceitos são similares, diferentes dependendo da depreciação e amortização. No EBIT, né? Eu só desconto apenas os juros e impostos, né? Mas eu considero ainda os efeitos da depreciação e da amortização, ok? E aí temos um exemplo, né? Olha lá, lucro líquido 172. Aí, como eu cheguei no lucro líquido e eu descontei impostos, né? Agora eu vou somar. Vou somar os impostos, eu chego aqui ao lucro operacional. Só que ele não é líquido ainda, não é o meu EBITDA. Por quê? Porque eu tenho aqui as despesas financeiras, né? Eu tenho aqui as receitas financeiras, que na verdade eu vou subtrair, né? Porque eu somei lá atrás. A depreciação, no caso a empresa não tem amortização. Mas aí eu chego ao EBITDA, que é 400. Essa é a forma de fazer. Tem duas formas de fazer, né? Ou eu não somo as parcelas, eu pego a DRE e vou direto. O problema, muitas vezes, é que a depreciação e a amortização estejam destacadas, porque juros estão destacados na despesa financeira, na receita financeira, e os impostos estão destacados. Como saber a depreciação e a amortização se ela não vier na DRE destacada? Essa já estiver embutida nos custos e despesas. Às vezes as empresas publicam nas suas notas explicativas, né? E por vezes publicam na própria DRE, né? Ficando dessa forma bem nítido como fazer. Ok? Bom, a gente chegou no final desses grupos de indicadores, né? Já temos ferramentas suficientes para fazer uma boa análise, né, de uma empresa, né? A gente futuramente vai falar um pouquinho dos indicadores de fluxo de caixa, né? Então, mas em termos de fundamentos da empresa, temos bastante indicador já para utilizar. Não esgota, né? Se você vai buscar na literatura, vai encontrar mais indicadores. Também muito indicador leva à confusão ao analista. Os analistas acabam escolhendo um grupo de indicadores para poder pautar, né? Fazer as suas comparações, né? Então, vale a pena até buscar ver o que alguns analistas falam sobre o assunto, ok? Então, né, dúvidas, sugestões e críticas, né, vamos fazê-las para a gente poder ampliar aí o nosso conhecimento.